A gente tem também perguntas de alunos aqui da faculdade. Então, a gente primeiro vai ouvir a pergunta do Guilherme para você, professor. Eu gostaria de saber quais são os passos mais importantes para uma reforma política no Brasil. Quais são os pontos que são necessários, mais necessários de reforma agora, nesse momento? O que é mais urgente para a gente? O aluno, na verdade, reforça um pouco do que a gente estava conversando. Assim, essa ideia de que há um passo a passo para a reforma política é um engano? Existe, assim, uma lógica que a gente possa colocar como um passo a passo para fazer uma reforma que, de fato, possa funcionar? Olha, eu não tenho uma opinião definitiva sobre isso, não. A gente poderia fazer uma reforma no Congresso, mas fazer uma reforma no Congresso é difícil, porque são os caras que se beneficiam exatamente do processo eleitoral os que fariam a reforma. Se dependesse deles, o financiamento privado das empresas estaria na Constituição, só não está por causa do Supremo. Por outro lado, o PT e vários movimentos sociais fizeram uma grande campanha por uma constituinte exclusiva para tratar da reforma política. Primeiro, é difícil que uma constituinte exclusiva se limite a isso. Em segundo lugar, essa é uma proposta que pode ser viável, pode vir com coisas interessantes. Por outro lado, temos que saber o que nós queremos reformar no sistema político, e ninguém é capaz de dizer isso. Por isso eu não aposto demais desse tipo de perspectiva, de que vai ser uma reforma política que vai resolver o nosso problema. Eu acredito, de fato, numa capacidade de organização da sociedade, de surgimento de novos partidos que mudem o sistema político de uma forma mais radical. Porque vai mudar o sistema eleitoral, não é isso? Vai criar o distrito, voto distrital, vai criar o distritão que divide os estados. Eu acho que nada disso vai mudar muito, pode até piorar, porque essa pequena reforma que o Cunha fez, ele fez uma reforma política na presidência da Câmara. Ela piorou o sistema político e eleitoral, não melhorou. Então a gente tem que ter muita clareza de por onde a gente vai. Eu continuo dizendo, acho que o mais importante é a proibição do financiamento das empresas, porque isso diminui, pelo menos significativamente, a influência do dinheiro nas eleições. E que a médio prazo a gente seja capaz de renovar realmente quem está lá, com programas novos, com uma perspectiva do que é exercer o poder diferente e garantindo que há um vínculo maior, permanente, sistemático, consistente entre a sociedade organizada e o sistema político. Mas isso não depende apenas do que vai acontecer no Estado, depende do que acontece com a gente no nosso dia a dia, do outro lado, na própria sociedade. É bom para pensar, né? Agora a gente tem mais uma pergunta. Marcos Sadoc faz uma pergunta para você também, professor, vamos ouvir. Eu queria saber como transformar a reforma no financiamento das campanhas em algo real, que isso seja prático na política, e a judicialização disso, se isso é possível, até que ponto isso pode ajudar para transformar isso numa realidade. Nós temos, nesse momento, duas possibilidades, né? Isso que é o financiamento público e o financiamento individual, privado, do cidadão. Essas duas formas estão aí postas, os políticos vão ter que entender como é que isso funciona. Você imagina numa eleição, os caras estão acostumados a gastar bilhões de reais para fazer uma campanha, não vão ter muito dinheiro, né? Vai ter que ser um aprendizado novo. Os programas de televisão vão ficar esquisitíssimos, né? E os mandatos também não vão ter que dar uma resposta para esse financiamento, já vai mudar alguma coisa, ou não? Quando um mandato ele não é financiado e esse deputado ou esse prefeito, seja qual for o político, não precisar responder a um financiamento de campanha, isso já já é uma melhora mudança imediata, significativamente. Né? Uma coisa é você ser financiado por uma grande empresa de armas para ser eleito. É óbvio que você vai fazer de tudo para que se venda armas. Você tem esse compromisso com o seu financiador. Que se um financiador explícito ou oculto, muitas vezes. Você tem esses compromissos. Quando você não tem esse compromisso, você tem um compromisso exclusivamente com o eleitor. Isso facilita muito. Não quer dizer que você não vai ter compromisso também com certas empresas. Podem ter a ver com a sua região, podem ter a ver com a sua ideologia. Claro, essas coisas vão continuar. Mas diminui se a gente tira isso. Um exemplo disso é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é completamente colonizado pelos lobbies. Porque lá eles também introduziram financiamento privado das empresas. Infelizmente, lá o Supremo deles autorizou isso como constitucional. Aqui, felizmente, o nosso Supremo proibiu isso como inconstitucional. Então, vai ter que se aprender isso. Agora, se a sociedade se organiza também para participar, é importante. Por exemplo, crowdfunding, que é uma coisa que está na moda aí para uma série de atividades. Os partidos talvez possam contar com isso. Não é? Os políticos vão ter que ir atrás dos seus eleitores para buscar financiamento individual deles, fazer um esforço
para que aquelas pessoas que simpatizam com o partido, com o candidato, participem da campanha de alguma maneira, nem que seja financiando. É outra dinâmica, você cria um outro vínculo entre o cidadão e o seu financiador, né? E, por outro lado, o judiciário eu acho que vai ter um papel muito importante, porque ele vai ter que vigiar muito bem o que está acontecendo. Porque como você não tem o caixa 1 empresarial, evidentemente, em alguma medida, ainda que eu acho que muito menor, nós vamos ter um caixa 2 empresarial. Então a Justiça Eleitoral, a Procuradoria Eleitoral, vai ter que ficar muito atenta exatamente às disparidades entre o declarado na campanha e o que as pessoas estão efetivamente gastando. Se você vê um programa eleitoral bonito demais, desconfia e vai investigar o que está acontecendo. Porque a probabilidade de que tenha um marqueteiro sendo pago por fora é bastante grande, né? Embora eu acho que o empresariado vai ficar bastante assustado de participar, porque eles estão passando por um perrengue agora com uma série de toda processos, essa devassa que está toda tendo essa aí, devassa né? vai ficar mais difícil. Agora, professor, para a gente finalizar o programa, eu queria uma fala sua livremente sobre esse momento que a gente está vivendo. Assim, eu te confesso que te ouvindo parece realmente muito utópico nesse momento pensar numa reforma efetiva, né? Reforma política que realmente dê resultados. Que mensagem você deixaria aí? É uma mensagem negativa de futuro próximo ou há de se pensar em alguma coisa que possa realmente nos trazer alguma esperança para esse cenário? Eu não sou pessimista sobre o Brasil hoje, não. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil, que tem a ver com o esgotamento desse longo ciclo, também com um ciclo econômico complicado, que nós estamos vivendo uma crise econômica, né, financeira, que não vai ser fácil de resolver, quaisquer que sejam as suas razões, e são várias. Mas eu acho que no médio e no longo prazo a sociedade brasileira ela é muito dinâmica, ela tem muita vitalidade e ela visivelmente não está aceitando a forma como a política está sendo conduzida. Isso de diversas maneiras, a gente vê a expressão disso de diversas maneiras. Em 2013, de formas diferentes, algumas das quais eu discordo, eu sou contra o impeachment, mas as pessoas, boa parte delas foram lutar contra o impeachment, querem um sistema político mais representativo. Não necessariamente são conservadores, podem ter sido enroladas no processo. Então, eu acho que a médio prazo essa sociedade ela vai se organizar, vai se mobilizar para que isso mude. Né? O judiciário hoje, muitas coisas a gente pode criticar, mas eles estão fazendo um papel parecido com os tenentes lá nos idos de 1920, do século passado, dizendo, ó, do jeito que está, não dá. Estão fazendo esforço para mudar, às vezes de uma forma talvez um pouco autoritária, mas estão querendo mudar essa sociedade, sobretudo querem mudar a forma como o sistema político funciona. A internet está aí também para dar um caminho diferente, A internet está aí para ajudar as pessoas a se formarem, a se mobilizarem. O clientelismo complica, porque tem um eleitor, às vezes, que está muito excluído, é mais pobre, acaba um pouco capturado por esses esquemas. Alguns partidos são especialistas nisso. E a gente vai ver isso ainda se reproduzir nas próximas eleições. Mas eu acho que aos poucos o Brasil consegue sair desse impasse, desse lodação em que a gente se meteu, sofrendo um bocado, mas vai depender certamente do que nós, desse lado aqui da sociedade, vamos fazer. Porque confiar simplesmente nos políticos, ou simplesmente xingar eles e recusar, dizer que são todos vagabundos, que é tudo uma porcaria, também não resolve. Porque cidadãos somos nós. Eles são quantos? 500 lá em Brasília? Nós somos quase 200 milhões. Então, vemos quem é a grande responsabilidade. Se a gente colocar, para começar em termos numéricos, é nossa. Tá? E eles têm que nos representar, mas a gente tem que fazer com que isso aconteça, não é esperar do outro que isso aconteça. Na vida tudo é assim. Se você ficar sentado esperando que os outros resolvam o seu problema não vai se resolver. A mensagem é bem objetiva, né, professora? Que cada um se conscientize realmente desse processo político e busque informação. A internet está aí para colaborar com isso, né? E se organize, se mobilize. E ouvir as divergências para poder ter mudança. Te agradeço muito a presença aqui com a gente. Acho que é bem inspirador o programa para a gente pensar. Daqui a uns 5 anos a gente retoma essa conversa para ver no que deu. Vamos ver, vamos acompanhando. Muito obrigada, Maurício. Obrigado a você pelo convite. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa aqui. Eu espero você na nossa próxima edição. Até lá.